para Deus poder abrir o leque sobre ele e ele ser um instrumento de Deus como sempre foi, 3 vezes mais, amém? Amantíssimo Deus, diante de ti coloco o teu servo, que de coração aberto aceitou o convite para estar aqui ministrando a tua palavra no meio do teu povo. Eu te peço, Senhor, que tu abra sobre ele a janela do céu, derrama unção triplicada de sabedoria, de conhecimento, para que ele possa ser o teu instrumento com excelência, e que toda palavra que sai da boca dele, Senhor, seja tu a falar no meio da igreja. Entrego ele a teus cuidados, e já te exalto por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Adonai, meu Pai, a quem nesse momento eu me aproximo, através do sangue de Cristo, meu amigo, a quem eu chamo de Senhor pelo Espírito Santo que habita em mim. Graças te dou, Senhor, por essa oportunidade. Coloco-me nas tuas mãos como instrumento de tua glória neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado pela oportunidade. Pastor Carlinhos, a bondade do coração do Alexandre, sempre muito maior a mim do que eu necessariamente mereço. Vou começar aqui o nosso culto de hoje com um pouco diferente. Eu vou pedir para a mesa me ajudar, colocando um clipe, uma música, que é um pouco parte da minha mensagem, e depois eu continuo, tá bom? Percebi, dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem é que não quer ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo
mas qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. De que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. Sem tua presença, vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença? Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Para onde iremos, Senhor? Onde o nosso espírito encontrará alegria, glória, plenitude? Nós temos necessidade, sim, Senhor, não negamos. Nós temos sonhos, sim, Senhor, não negamos. Mas a realização de sonhos, o suprimento de necessidades por si só, não nos define, porque nós fomos chamados para ser reconhecidos como povo de Deus.
E como é que se define quem é o povo de Deus? São os que têm bênção? São os que têm bens? São os que são bem-sucedidos? Não. Se define como povo de Deus aqueles que carregam a tua presença, aqueles que carregam a tua glória, a tua marca. Por isso, Deus, pedimos? Sim, pedimos. Mas a essência da nossa vida contigo não está em ter os nossos pedidos realizados, mas sim de carregar a tua presença. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, para ver aquilo que... Você pode me ajudar com papel só para mim? Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou pedir apenas... Eu vou tentar falar baixo, porque... Obrigado, querido. Eu estou com um pólipo na minha corda vocal. Amanhã eu vou ver isso, mas, enfim. Aqui do capítulo de Gênesis 12, eu quero ser bastante objetivo com aquilo que eu quero trazer aqui para os irmãos hoje. Reconhecer que Alexandre é um homem de Deus, porque quem estava aqui no início, na fala introdutória dele, eu vou pregar o que ele falou, só que de outra maneira, tá? Só confirmando algumas colocações aqui. Gênesis 12 é muito conhecido porque fala, eu vou ler alguns versos até o verso 10, porque fala aqui da chamada de Abraão, né? A gente já viu várias mensagens com base nisso aqui, e diz assim, eu vou ler por aqui porque, para todo mundo acompanhar, né? Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e a casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Pode continuar. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Ok. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí, eu queria que você pulasse, porque esse é o chamado de Abraão, e eu queria que você fosse agora para o verso 10, direto para o verso 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, só quero repetir isso. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito. Irmãos, essa é primeiro momento de Abraão com Deus. Até aqui, a Bíblia não fala como era, se Abraão teve algum tipo de contato antes com Deus, provavelmente não. Aqui Deus se apresenta para Abraão. E aqui ele faz uma promessa, olha, Abraão, deixa tudo, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e lá eu vou te fazer de ti uma grande nação. O que me parece é que, lá em Romanos 12, 2, fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a impressão que eu tenho é que, quando Abraão recebeu a voz de Deus, falando, olha, sai daí, a voz de Deus, irmãos, é tão convidativa, imagino eu, que ela foi o suficiente para Abraão pegar a família, pegar seus bens, pegar seus servos e, se fosse nos dias de hoje, né, hashtag partiu. Vamos embora. Para onde, Abraão? Não sei. Por quanto tempo, Abraão? Também não sei. Vai por qual caminho? Também não sei. Só sei que vou nessa direção que ele mandou. Por quê? Porque quando o Pai manda a gente fazer alguma coisa, a gente se enche tanto da voz dele, que eu vou te confessar, quando eu era menor, saía com os amigos para uma cachoeira, e aí a gente ia mergulhar. Primeiro, o que a gente fazia? A gente via se o lugar onde a gente ia mergulhar de cabeça, se tinha alguma pedra, né? Se tinha alguma coisa para você poder mergulhar. Né? Tem muitos acidentes, infelizmente, em cachoeira com essa situação, porque as pessoas não vão verificar. Mas tinha uma expressão que o pessoal falava o seguinte, pode ir de cabeça. O que quer dizer a expressão pode ir de cabeça? Cara, vai de cabeça, porque olha, confia. E o que Abraão fez aqui foi isso.
foi confiar na voz do Senhor e ele mergulhou de cabeça na voz do Senhor. E aí, ele sai da sua parentela, da sua terra, de todo mundo, como eu disse. Só que aí chega no verso 7 e 8. No verso 7 e 8, irmão, não precisa abrir não, que eu leio por aqui. Diz o seguinte, ó. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra, Abraão. E construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, olha só, no verso 7 e 8, Abraão chega na terra. E Deus chega para ele e fala assim: Abraão, olha só, é aqui que eu vou te dar, essa terra aqui é sua. O que Abraão faz? Abraão, numa situação de um cumprimento de uma promessa, ele ergue um altar. Ou seja, Abraão faz aquilo que eu e você fazemos quando Deus realiza uma promessa. O quê? O que a gente faz? O que crente faz? Glorifica, mas um culto de ação de graças. Abraão faz isso aqui. Deus cumpriu a promessa, ou seja, ele me tirou de um lugar, trouxe para outro lugar e me deu a terra. Aqui, Abraão. E Abraão vai e faz ali o altar. E aí, no verso 9, ele continua dizendo o seguinte: dali prosseguiu em direção às colinas de leste de Betel, onde armou um acampamento. Tendo Betel a oeste de Ai, a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Irmão, só para você ter uma ideia de Israel hoje, país de Israel, Israel tem cerca de 22 quilômetros quadrados, ok? Só para você ter uma proporção de Israel, Rio de Janeiro tem quase 44 mil quilômetros quadrados, ou seja, hoje dentro do Rio de Janeiro cabe quase 2 de Israel. Então você imagina, o primeiro lugar que Deus deu a Abraão foi aqui no Valqueire. Aí Abraão foi e ergueu o altar. Depois daqui, Abraão foi para tipo Cabo Frio. Aí chegou lá em Cabo Frio, Deus falou assim para Abraão, aqui também. Abraão, de lá até aqui? De lá até aqui e muito mais, Abraão. E Abraão, chegando lá, também ergue um altar de gratidão ao Senhor. Ou seja, Deus deu para Abraão o local. Em algumas versões, eu não sei se é essa daqui, quando ele fala, ele usa o nome Canaã, ou seja, Deus levou Abraão para a terra prometida. E ali, quando Abraão ergue um altar, Abraão toma posse. Amém? Tudo bem até aí? O problema de Abraão começa no verso 10. O que acontece no verso 10? Foi o que a gente leu ali. Aqui diz o seguinte: houve fome naquela terra. Espera aí, irmão, deixa eu pensar então aqui. Houve fome na terra prometida por Deus? Houve fome naquela terra. E é aqui que nosso cabeção começa a pirar. Por quê? Porque a gente pensa que todas as vezes que Deus cumpre uma promessa na nossa vida, nunca mais vamos ter problema. Mas a palavra de Deus, ela é muito precisa quando diz: houve fome naquela terra. E aí a gente pensa, mas como é que pode? Se foi Deus que mandou abrir essa empresa, como é que está prestes a fechar? Se foi Deus que mandou sair, como é que agora, ao sair e obedecer a Deus, as coisas estão dando errado? Se foi Deus que mandou casar, por que agora está prestes a divorciar? Porque a gente acha que a partir do momento em que existe o cumprimento da promessa, nada vai dar mais errado. Tudo vai continuar dando certo. Irmãos, é nesse momento que bate uma coisa chamada desespero. Porque, afinal de contas, Abraão, nesse momento aqui, ele tinha família, ele tinha servos, ele tinha seus bens, e a terra seca não dava alimento, não tinha como ter água. Como é que eu vou montar toda essa minha estrutura se a terra para onde Deus mandou eu vir, nesse momento está seca? Irmãos, no momento em que bate o desespero, e a gente está nesse momento que bate o desespero, ou seja, que
que as circunstâncias são maiores do que as promessas de Deus, ou melhor, deixa eu colocar melhor. Parece que as circunstâncias têm mais força do que a promessa de Deus. É nessa hora que bate o desespero, e quando bate o desespero, começamos a ter o quê? Boas ideias. Como assim boas ideias? Abraão, vai para o Egito. Pare, irmãos. O que eu quero trazer aqui para a gente é, diante de uma situação em que eu estou na promessa de Deus, Deus me colocou na terra, do nada vem uma circunstância, e essa circunstância vai de encontro à promessa de Deus, ou seja, eu estou vendo que existe uma circunstância mais forte do que a promessa de Deus. O meu desespero faz o quê? Vou sair daqui, passa a ter boas ideias. Qual é a boa ideia? Vamos para o Egito. E se você parar para ver, diante de alguns exemplos que a gente tem na Bíblia, a gente vê pessoas também diante de uma promessa de Deus, que a circunstância era mais forte naquele momento que a promessa, e a pessoa passa a ter uma boa ideia. Posso dar um exemplo? Fala assim, dá um exemplo, pregador, só para ajudar comigo. Irmão, Sara. Olha, Abraão, de ti farei uma grande nação. Com quem? Com tua esposa Sara. E Sara era o quê? Estéril. Qual foi a boa ideia? Ué, olha, Abraão, comigo não vai ser. Então, aproveita, Abraão, que você ainda é homem, que você ainda tem força sexual, e cumpre a promessa de Deus. Olha a boa ideia. Com Sara. Posso dar outro exemplo? Moisés é instrumento das 10 pragas, Moisés é instrumento para abrir o mar vermelho, tudo isso acontece, Moisés sobe o monte Sinai, 40 dias, o povo mais sem notícias, o povo já esperando Moisés não descer, sem sinal nenhum de que quando Moisés ia descer, alguém tem uma boa ideia. Qual? Vamos fazer um bezerro, para que a gente possa ter um outro Deus para adorar. Irmãos, quando tem uma boa ideia que te afasta da promessa, tome cuidado. Tinha um casal chamado Elimeleque e Noemi, que houve fome em Belém. Qual foi a boa ideia? Vamos para Moabe. E se você conhece a história, eles vão para Moabe e morre Elimeleque e os 2 filhos. Noemi volta, quando ela volta para Belém falando o seguinte, olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, águas amargas. Só para ter um último exemplo, Samuel chega para Saul e diz o seguinte, olha, vá para, se eu não me engano, Micai, mas espere até que eu chegue lá para sacrificar. E ele não espera. Por quê? Porque, irmãos, quando nós somos confrontados com a promessa e circunstâncias mais fortes do que as promessas, a gente passa a ter boas ideias. Em nome de Jesus. O que eu quero trazer aqui para nós nesse momento é, se você tem certeza que foi Deus que falou, mas se você está vivendo um momento da sua vida em que as circunstâncias parece ser mais forte do que a promessa, tome cuidado com as boas ideias. Porque as boas ideias podem afastar você daquilo que Deus quer para a sua vida. E aí você fala assim, mas então, irmão França, não era para Abraão fazer alguma coisa? Claro que era. Claro que era para fazer uma coisa. Ele só não podia fazer algo que afastasse ele da promessa. Isso aqui que acontece, que eu estou narrando, aconteceu no capítulo 12. No capítulo 21 de Gênesis, você vê que Abraão abriu poços. Ou seja, o que Abraão fez foi justamente ir ao Senhor, para Senhor, eu tenho aqui a promessa, mas tem aqui uma circunstância mais forte do que a promessa. O que eu faço aqui, Senhor? Se é aqui, no Valqueire, que você mandou abrir essa casa. Se é aqui, em Sulacap, que você mandou abrir essa casa. Aí sim, é que a gente vai saber de Deus aquilo que Ele quer para a nossa vida. Porque se você ver lá em Mateus 2, quando, após a visita dos reis magos, e Herodes faz uma caça para matar as crianças até 3 anos, o que o anjo fala para José? O anjo aparece para José e fala assim, ó,
tira o menino daqui e vai para o Egito. Então, ir para o Egito não é problema nenhum. O problema, irmãos, é quando a gente, diante da luta da circunstância, a gente é confrontado com ideias que não vêm de Deus, mas vêm do homem. Por quê? Porque eu estou desesperado e eu preciso sair daqui para suprir uma necessidade. E aí, eu termino esse primeiro tópico com a gente falando o seguinte: irmãos, eu sei que passar necessidade não é fácil. Eu sei que passar por um momento de desespero, ainda mais quando somos responsáveis por filhos, quando somos mães, quando somos pais, existe uma estrutura que depende de nós, mas é aqui que está a diferença do crente. Porque o crente, quando passa por essa circunstância, ele fala o seguinte: Senhor, se foi aqui que você me plantou, e aqui eu estou nesse momento de circunstância, a minha pergunta para você é: o que eu preciso aprender aqui? O que eu preciso fazer aqui? Aí sim, irmãos, quando eu volto o meu coração para Deus, diante da necessidade, aí sim é quando eu torno o meu coração sensível, para que o Espírito Santo possa chegar e falar assim: muito bem, agora eu vou te dar a direção. Porque, irmãos, desespero, como Alexandre falou no início, todo mundo passa. Ímpio passa e justo passa. E qual é a diferença do desespero do ímpio para o desespero do justo? O desespero do ímpio, irmãos, ele vai de uma maneira legal, de uma maneira ao alcance das mãos dele, conseguir resolver de alguma maneira qualquer. Nós vamos fazer a mesma coisa, mas não no desespero de tentar qualquer coisa, mas sim como? Diante da direção do Senhor Jesus. Então, meu primeiro tópico aqui para você é o seguinte: Deus prometeu alguma coisa? Irmão, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se as circunstâncias hoje são mais fortes do que a promessa, irmãos, em nome de Jesus, pergunta para o Senhor Jesus: Pai, o que eu preciso aprender aqui? O que eu preciso fazer aqui? Porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai te dar uma direção. Amém? Segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui para nós: por que Abraão desce para o Egito quando há fome em Canaã? Porque, irmãos, eu creio que nesse momento na vida de Abraão, a relação de Abraão não era com Deus, mas nesse momento na vida de Abraão, a relação de Deus era com a promessa. E existe uma grande diferença quando você se relaciona com Deus baseado na promessa, quando você se relaciona com Deus baseado na presença de Deus. Alexandre estava falando aqui no início de quando pessoas começam a ser abençoadas e pessoas recebem uma gota da bênção de Deus, não foi isso? E quando elas recebem uma gota da presença de Deus, elas já se sentem abençoadas, e o que elas fazem? Valeu? Tchau. Só que essa situação de pessoas que seguem a Deus pelas suas promessas, pelas suas bênçãos, do que seguir a Deus por Ele mesmo, isso não é de hoje, irmãos. Isso já existe desde a época do Evangelho. Muito tempo atrás. Lá em Atos, João 6, não precisa abrir, só para ser mais rápido aqui nas minhas palavras. Jesus já tinha feito as 2 multiplicações de pães e peixes. No próximo encontro de Jesus, olha, bombou. Sabe o que é uma notícia hoje de tipo, no encontro tinha 3.000 e no outro encontro 15? Foi o que aconteceu. Porque simplesmente se espalhou a notícia de que Jesus estava multiplicando pães e peixes e acabando com a fome de todo mundo. Todo mundo lá, cultão, e acha que todo pastor, todo evangelista é o que gostaria de ver uma multidão de gente, mas Jesus percebe que as pessoas estavam ali não pela palavra, não por ele, mas por causa dos seus milagres. E aí ele chega e fala o seguinte: olha, eu não vou multiplicar pães e peixes hoje, porque melhor é o pão da vida que eu tenho para dar do que o pão e peixes que eu fiz do milagre de ontem. Mas aí o pessoal diz: não, Senhor, é muito duro esse discurso aí. Eu quero pão, eu quero peixe. E Jesus falou: não vou multiplicar. E aí, não vai não? Não, então uma galera foi embora. E aí Jesus aproveita esse momento
vira-se para os discípulos e fala o seguinte: olha, se vocês querem ir embora, a hora é agora. E aí Pedro vira para Jesus e fala o seguinte: Senhor, mas para onde nós iremos? Se só você tem as palavras de vida eterna. Então aí você vê dois grupos distintos. Um grupo que vem pelas promessas e o outro grupo que vem pelaquilo que Jesus Cristo tem para dar. Irmãos, não é de hoje que existe um grupo que vem por Jesus, que vem, um grupo que vem também pelo que Jesus vem pregando. Em Êxodo 32, essa passagem é uma passagem muito específica. Por quê? Porque Moisés já tinha feito todos os milagres que a gente já conhece, e aí ele chega, houve talvez o momento mais crítico de Deus com Israel, foi justamente aquele que eu falei do bezerro, que aí os hebreus constroem um bezerro de adoração. Moisés está no Monte Sinai, e ele chega assim, Deus fala assim: Moisés, desce. E é muito interessante porque a palavra diz o seguinte: porque o teu povo, Deus não fala mais o meu povo, Deus fala assim: o teu povo construiu um bezerro e se desviou. Moisés desce, tem um reboliço, morre mais de 20.000 pessoas, e aí Deus fala o seguinte, lá em Êxodo 32, Moisés, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou cumprir a minha promessa, vou mandar um anjo, e um anjo vai levar vocês, o povo, para a terra prometida, mas eu não vou, Moisés. E aí Moisés fala o seguinte: como assim você não vai? Não, eu não vou, porque Moisés, eu não aguento mais esse povo, estou parafraseando. E aí Moisés chega para Deus e fala o seguinte: olha, se você não for, então faz o seguinte, não me tire do deserto, eu fico aqui, porque o que Moisés está falando é o seguinte: olha, terra prometida é maravilhoso, terra prometida tem todas as coisas que eu preciso para suprir as minhas necessidades, mas eu não nasci para morar em terra prometida, eu nasci para andar contigo. Se você estiver na terra prometida, eu vou, mas se você estiver contigo no deserto, eu prefiro ficar no deserto. Porque, irmãos, em nome de Jesus, chega um momento da nossa vida que parece que Deus nos prova se a gente se a gente anda com Ele, porque a gente está em prol das suas promessas, ou se a gente está em prol daquilo que Ele é. E como a irmã trouxe Salmo 40, Salmo 40 parece que é a prova, irmã. Porque aqueles que não sabem esperar, vão. Mas aquele que sabe esperar, me parece que sabe esperar por quê? Porque dentro do mundo espiritual eu consigo provar que eu não estou mais esperando simplesmente pela bênção, mas eu estou esperando porque existe um relacionamento que faz todo sentido para mim. Porque se eu sair daqui, irmãos, para ser bem sucedido você não precisa de Jesus. Para você ter sucesso, você não precisa de Jesus. Irmãos, você está falando blasfêmia? Não estou falando blasfêmia, irmãos. Quantas pessoas bem-sucedidas tem aí que não tem Jesus? O que eu só estou querendo dizer para nós é que chega um momento da nossa vida espiritual que a gente entende que ter aquilo que eu tanto peço sem Jesus, sem Deus não dá. E para terminar, ou caminhar para o final do que eu estou querendo dizer, o próprio Abraão, que nesse momento abre mão da promessa, porque, afinal de contas, a promessa não me atende, então eu vou sair daqui. O próprio Abraão, um tempo depois, passa pela mesma situação. Lá em Gênesis, capítulo 22 também, é quando Deus chega para ele, já existia Isaac, já era, alguns historiadores falam que Isaac já tinha 27 anos, alguns acham que ele já tinha menos, ali em torno de 17 anos, e aí Deus chega para ele e fala o seguinte: Abraão, quero falar contigo, meu filho. E Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, te faço um pedido, eis-me aqui, Senhor. Me entrega teu filho Isaac. E aí Abraão agora precisa decidir se ele fica com a promessa ou se ele fica com o Deus da promessa. Abraão já maduro, Abraão já
crescido, tem que decidir com qual dor ele consegue suportar. E ele percebe que perder Isaac seria uma dor. E aí eu que sou pai de 2, não consigo mensurar o que seria a dor da perda de um dos meus filhos. Mas Abraão chega e fala o seguinte: olha, Isaac, filho, vai ser difícil se perder, mas o que eu não posso é ficar sem ele. E aqui, eu me caminho para o meu final, porque o que eu aprendo com Abraão nesse momento é que ele consegue sentir o que é ter Deus. Ele me parece que ele consegue me ensinar o que é eu olhar para a minha vida e ver as minhas necessidades, olhar para essa semana, final de maio, e ver os desafios que eu tenho, e ver que eu não tenho como suprir esses desafios. Naturalmente a nossa alma se aflige, mas por outro lado, eu consigo olhar que eu tenho Deus, e a certeza de ter Deus faz com que eu descanse, faz com que eu consiga ter paz, faz com que eu olhe para as coisas do meu futuro. São coisas que, irmãos, se eu colocar a minha cabeça no travesseiro, eu não consigo dormir, mas quando eu olho e vejo Deus, eu consigo dormir, porque eu consigo ver que Deus está comigo. E aí, você talvez chegue e fale assim para mim: irmão França, como é que eu consigo olhar para a minha vida e ver que eu consigo descansar de saber que Deus está comigo? Como é que eu tenho essa experiência? Contando assim uma rápida experiência, dentro do tempo que eu tenho, Israel, para quem é judeu, eles comemoraram essa semana a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é quando, lá em Êxodo 19, Deus manifesta a Torá para eles. Nós cristãos comemoramos também a festa de Pentecostes, mas em Atos 2, quando a descida do Espírito Santo veio sobre nós. E eu fiquei pensando nessas duas passagens. Na semana passada, eu estava na minha cozinha, estava fazendo um lanche do café da tarde, assim. Eu comecei a pensar nessas duas passagens, de Deus dando a Torá em Atos 19, Deus dando o Espírito Santo em Atos 2, e me aprofundando nesse estudo. Deus se revela através de uma escritura, dos 5, para quem não sabe, Torá é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, o que os judeus seguem hoje. Deus se revela através da Torá, só que em Atos 2, Deus também se revela através da descida do Espírito Santo. E Deus se revela para quê, irmãos? Deus se revela porque o nosso Deus gosta de relacionamento. Irmãos, pense nisso. O nosso Deus é um Deus que Ele ama relacionamento. Ele é um Deus que a palavra de Deus diz que Ele bate a porta. E Ele ama tanto relacionamento. Irmãos, quando chega uma visita na nossa casa, o que ela faz? Bate a porta, né? Toca a campainha, né? Hoje em dia você passa zap, né? Cheguei. Mas esse Deus é a mesma coisa, Ele faz a mesma coisa. Ele chega à porta, Ele não invade. Ele tem poder para invadir. Ele tem poder para entrar sem pedir licença. Mas Ele não quer isso. O que Ele quer é esse Deus Todo-Poderoso se revelar para nossas vidas através de um relacionamento, mas Ele só deseja que você também queira. E eu fiquei pensando nisso naquela cozinha, na minha cozinha. Irmãos, eu fui imaginando, eu fui pensando que Deus apenas quer isso, que Deus apenas quer relacionamento, relacionamento. E a minha cozinha ali foi se enchendo de tanta presença de Deus que eu comecei a chorar e eu só sabia repetir: eu já tenho Deus, eu já tenho Deus, eu já tenho Deus. E isso me encheu de tanta certeza, isso me encheu de tanta presença de Deus ali, uma experiência pessoal minha, que quando eu olho para a minha semana,
olho para os meus desafios, e eu percebo que eu não consigo suprir os meus desafios, eu consigo descansar. E eu consigo descansar por quê? Porque eu tenho Deus. Mas nem sempre foi assim, irmã. Contar uma experiência rápida. Eu estava na iminência de um processo seletivo, e crente em iminência de processo seletivo de emprego faz o quê? Começa a orar, em nome de Jesus, essa vaga é minha, em nome de Jesus é meu, o sangue tem poder, o sangue tem poder. Irmãos, quando eu vi que eu saí do processo seletivo e fui eliminado, meu primeiro pensamento, sabe qual foi? Foi o seguinte: o que adianta entregar dízimo, se na hora que eu preciso de uma bênção ela não vem? Irmãos, na mesma hora, o Senhor falou comigo: eu pensava que você se relacionava comigo pelo que eu sou e não pelas minhas bênçãos. Irmãos, na hora eu senti tanta vergonha. Por quê? Porque eu estava me relacionando com Deus pelas promessas e não aquilo por quem Deus é. E talvez, irmãos, eu termino aqui, antes de terminar, citar aqui uma passagem bíblica. Talvez essa passagem para mim e para você seja apenas uma palavra de consciência. Por quê? Porque diante das necessidades do desespero, a gente quer fazer alguma coisa. E quando essa situação não vem, às vezes a gente se entristece tanto, que a última coisa que a gente quer fazer é orar. Que a última coisa que a gente quer fazer é se jogar aos pés do Senhor. Por quê? Porque a tristeza me tomou tanto, que eu não consigo me render aos pés do Senhor. Por quê? Porque eu perco a noção de que eu já tenho aquilo que eu preciso. O quê? Irmãos, você tem Deus. E aí uma experiência que eu quero te passar e eu termino. Como é que eu posso saber, irmão França, se o fato de eu já ter Deus já é para mim o suficiente? Abacuque 3:10. O que Abacuque faz? Olha, só para te contextualizar. Abacuque faz uma reclamação que é justa. Israel plantava, os caldeus esperavam a época da colheita, e quando chegava a época da colheita, os caldeus iam lá, saqueavam Israel, a colheita de Israel, e aquilo que eles não podiam carregar, eles queimavam, para Israel não ter nada de colheita. Chega Abacuque e fala assim: Senhor, não é justo isso. Não é justo o nosso inimigo fazer isso e você não fazer nada. Contextualizando, é o irmão chegar e falar o seguinte: Senhor, não é justo esse meu chefe me oprimir desse jeito. Senhor, não é justo eu passar por essa situação. A oração de Abacuque é o que a gente faz hoje. Como é que Abacuque prova que essa situação não é mais opressora para ele? Quando ele fala o seguinte: Senhor, se a figueira, se a videira, se a oliveira não der fruto, e se no curral não tiver mais bois, e não tiver mais ovelhas, Senhor, ainda assim, eu me gloriarei no teu nome. Então, irmãos, em nome de Jesus, o que eu quero deixar aqui para nós hoje são duas coisas, e eu fecho a minha pregação aqui. Deus tem promessa para você, amém? Eu creio nisso. Deus tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida, amém? Essa semana, amém? Mas, primeira coisa, se as circunstâncias forem mais fortes do que a promessa, tome cuidado com as boas ideias que te afastam da promessa, amém? Segunda coisa, se não acontecer, e você passar pela assolação de uma necessidade, saiba, você não segue a Deus pela promessa, mas você segue a Deus porque você tem um relacionamento com Deus, e é o seu relacionamento com Deus que vai manter você firme nesse relacionamento, esperando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa casa. Alexandre.